1 João 4, 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, espero que tenhamos uma visão mais completa do que é o amor ágape. O amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, você pode inverter também. Todo aquele que é nascido de Deus, ama. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ama. Então, nós estamos vendo que o amor, como Deus está muito acima de nós, totalmente além da nossa capacidade. Porém, se nós nascemos de Deus, nós temos o amor dele em nós. Então, isso é um fato, isso não é uma coisa que nós precisamos esperar. Nós temos este amor de Deus em nós por causa do amor de Deus por nós, como ele fala logo a seguir. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso precisa entrar dentro de nós, precisa nos pressionar, precisa nos conduzir a uma posição de assim, Deus, se eu conheço a Ti, eu vou amar. E se isso não está acontecendo, eu preciso realmente buscar a vida que vem de Deus, e a vida que vem de Deus está em nós, como aquele texto em Deuteronômio, não está longe, não está tão distante, está dentro de nós pela palavra, pelo amor que Deus nos deu. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Não está em nós, mas não é de nós. Então nós não temos isso, realmente a nossa natureza é puro eros. A única coisa que vem de nós mesmos é o amor próprio. Mas nós temos o amor que vem dele, nós vivemos por meio dele. Versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Então a origem não foi de nós, a iniciativa não foi nossa. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A revelação do amor de Deus por nós tem, além do fato que Ele enviou seu Espírito para amar, dentro de nós temos a natureza dele, mas a qualidade do amor ágape, é que ele reproduz. A qualidade de eros é que separa, mata. Mas a qualidade do amor ágape é que quando vem, se você recebe, ele gera uma resposta. O amor ágape é vida. O amor ágape, ele reproduz. Então, se você tem, né, foi falado ontem sobre o primeiro amor, né? Por que tem algo tão tremendo quando você tem sua primeira experiência com Deus? Porque aquilo gera uma resposta diferente dentro de você. Então, nisto está o amor, que Ele enviou seu Filho. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Aqui também você pode colocar o contrário, né? Se nós não amamos uns aos outros, Deus não permanece em nós. Se tem algo que traz a presença de Deus para perto de nós, é quando o amor está fluindo. E se tem algo que traz a ausência de Deus, o inferno para dentro da igreja, é quando não amamos uns aos outros, divisão, contendas, separações, afastam Deus de nós. Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então essa palavra
esse é o nosso caminho. Nós precisamos enxergar que o propósito da vida cristã é que essa semente, essa vida ágape que foi gerada em nós, precisa crescer e desenvolver. Então nós recebemos a semente de Deus, nós recebemos a vida, mas ela precisa crescer e desenvolver. E esse é o propósito da vida, é o propósito da nossa vida cristã, é o propósito da nossa jornada, e tudo que nós fazemos na igreja, na nossa vida individual, na nossa vida cristã, que não promove isso, está promovendo o contrário. Então, quando nós temos atividades, desenvolvemos, focamos em coisas, ou individualmente ou coletivamente, que quando você enxerga a diferença entre ágape e eros, e você vê que muita coisa, muita valorização, a forma como nós motivamos as pessoas, já falei sobre isso, né? Nós, dentro da igreja, as coisas funcionando assim espontaneamente não dá certo, então a gente começa a usar instrumentos eros para fazer as pessoas terem vontade de fazer as coisas. Nós promovemos eros na igreja. Nós promovemos a evidência pessoal, nós promovemos toda essa exaltação, toda essa vantagem pessoal para as pessoas. Nós estamos promovendo o contrário do amor ágape. E isso não está trazendo o reino de Deus. Então, o amor de Deus em nós precisa ser aperfeiçoado. Ele fala, acho que mais 2 vezes ou 3 em 1 João, sobre o amor dele ser aperfeiçoado. Só queria chamar a atenção a isso antes de irmos para outro lugar nas Escrituras. Continuando aqui então, versículo 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por haver ele nos dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João vai repetindo de uma forma, trazendo de outra, para que a gente entenda esse princípio de que ele enviou o seu Filho. É assim que o amor é gerado em nós. Quando nós cremos nisso, o Espírito dele permanece em nós. E é assim que nós temos o amor de Deus funcionando em nós. E se isso não está acontecendo, não tem nada. Não tem nada. Sem o amor de Deus fluindo entre nós, nós não temos a vida do Pai permanecendo em nós, nós não temos a verdadeira vida da igreja. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 16. Lembra que aqui nós falamos no primeiro módulo, fala e conhecemos, mas o sentido é viemos a conhecer, isso é algo que é um processo também. Viemos a conhecer o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, 17 fala novamente sobre o aperfeiçoamento. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança. E aqui, quem estava no primeiro módulo, lembra da palavra do Johnny, que ele falou assim, que vai ter, tem aquela frase no último dia, não vos conheço. Por que ele não nos conhece? Aqui tem algo que pode também ajudar a reforçar isso. Ele fala, o amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos confiança no dia do juízo. Alguém concluiu alguma coisa aqui? A pergunta do Johnny foi, o que Deus está procurando naquela prova final, que ele vai olhar e vai ver assim, tem ou não tem? Você tem aquilo ou não tem aquilo? O que ele está procurando? Ele mesmo, o amor ágape. O amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos confiança
no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Como que Jesus é? Todas aquelas qualidades que nós vimos ontem: compaixão, misericórdia, tardio em irar-se, etc. Versículo 18. Se o amor é aperfeiçoado, aqui diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Alguém já fez uma rápida avaliação própria para ver se o amor está aperfeiçoado ou não? É duro isso aqui. Senhor, aperfeiçoa o amor rápido, né, para que todo o medo seja eliminado. Voltem para 1 João, ainda no capítulo 2. João fala muito sobre o amor, João fala muito sobre luz também, né? No Evangelho, na carta. Antes de ler essa passagem de 1 João 2, no capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva alguma. E no capítulo, depois ele fala, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, Deus é luz. Deus é luz. Se nós falamos que temos comunhão com ele, mas nós andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Deus é luz. Se nós estamos em comunhão com ele, nós estamos na luz também. Versículo 7, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros. Então, ele sempre está, a nossa comunhão é com Deus, mas é uns com os outros. A luz com Deus e a luz com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Geralmente nós aplicamos esse texto para eu estar na luz com Deus, isso é uma verdade, mas para eu estar na luz com Deus, eu não posso ter pecado na minha vida. Então eu tenho que confessar, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Mas tem que lembrar que todo o contexto aqui não é só eu com Deus, não é individual. Todo o contexto é Deus é luz, se eu estiver na luz, eu tenho comunhão com ele, mas tenho comunhão com meus irmãos. Ok? Agora vamos para o capítulo 2. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Vocês já viram aquela frase famosa? Olha, fulano me magoou muito, já perdoei, mas que ele fique longe de mim. Já viram ou já falaram? Eu não tenho mágoa dele, não, só não quero ele perto de mim. Fica longe. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço.
Vamos voltar aqui mais no início do capítulo. Versículo 3. Sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E qual é o mandamento? Aquele que diz que conhece a Deus tem que guardar os mandamentos. Quantos mandamentos? 2, 1, 10, 600, quantos? Né? O Velho Testamento tinha muitos mandamentos, né? Tinha 10 mandamentos e alguém fez uma contagem de todos os outros mandamentos, parece que dá 600 e alguma coisa, né? 615, né? 13. Aí perguntaram para Jesus, né, qual que é o grande mandamento da lei, e ele resumiu tudo em 2, né? Só que depois, em João 13, ele só falou de um, não foi? Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Então, olha como está concentrando, assim, resumindo, mas Deus não está eliminando nada. Porque é em Romanos que fala, né, assim, quem ama, guarda toda a lei. A lei é o cumprimento o amor é o cumprimento de toda a lei, né? Então, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Então, o mandamento é amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Quem não ama está nas trevas, ok? Agora vamos para o Evangelho de João. João 15. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Bom, gente, eu tentei, nas melhores das minhas pobres capacidades, de representar alguma coisa, está muito confuso, mas é difícil de representar, mas eu só queria tentar representar algo aqui para ver se a gente capta essa ideia. Nós temos falado então sobre amor ágape, sobre a relação que tem na Trindade. São 3 pessoas, mas se tornam um só por causa do amor que flui entre eles. Então, o Pai se doa totalmente no Filho. O que traz a união é o amor sacrificial, o amor ágape. Isso é o que une, isso é o que causa fusão e é o que sai como a energia, resultado da fusão da Trindade. Então, entre as pessoas da Trindade flui perfeito amor. E você tem entre as pessoas, né, você não consegue desenhar, mas entre todos eles está constantemente fechando esse circuito aqui. Então tem uma explosão contínua de poder e vida que sai da Trindade, porque isso é uma coisa dinâmica, isso não é uma coisa que aconteceu uma vez. Eu me apaixonei por Deus, tive uma experiência com Ele, mas a minha vida vai se tornando fria. Assim, isso não é uma coisa que mantém a chama acesa. A Trindade tem uma chama
acesa continuamente. Então, entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, o Espírito, entre todas as três pessoas, então, é por isso que é uma dança. É uma dança porque é uma coisa dinâmica. Se a gente tivesse condições de ver, a gente não ia conseguir entender, porque é movimento contínuo e constante. Então, você não consegue tirar foto, você não consegue pegar aquele momento que está sempre acontecendo entre as pessoas da Trindade. Falamos ontem um pouco sobre ciúme. Eles têm ciúme pelo outro. Agora, vamos pensar sobre como o amor funciona. Esse texto aqui, acabamos de ler, diz o seguinte: que como o Pai amou o Filho fez o quê? Amou os discípulos. Como o Pai amou o Filho amou os discípulos. O ciúme que nós temos, e isso aqui é uma coisa muito difícil de explicar, porque o nosso ciúme é um ciúme, o ciúme humano, caído, eros, é um ciúme possessivo. Tem muitos relacionamentos na igreja que são doentios, porque são fechados, são controladores, são possessivos. O pai ama o filho ama completamente o pai. Não existe reserva, não é um amor dividido. Mas ao mesmo tempo que não dá para a gente entender como que isso pode funcionar, o filho que ama o pai e que fecha esse circuito aqui, ele recebeu um mandamento do pai. Qual foi o mandamento do pai que está escrito aqui? Ele falou assim: assim como o pai me amou, eu amo vocês. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Como é que ele permaneceu no amor do Pai? Guardando o mandamento do Pai. E o que é o mandamento do Pai? Vir ao mundo e dar a vida ao mundo. Esse é o mandamento do Pai. João 10, eu vim para dar a minha vida, eu dou espontaneamente, mas ao mesmo tempo ele fala assim, eu recebi esse mandamento do Pai. Então, ele tem um mandamento, o Pai falou assim, você me ama, filho? Amo, Pai. Você faria qualquer coisa por mim? Faço qualquer coisa por você. Então faz o seguinte, leva o meu amor para outros. Então, ele tem ciúme, o amor de Deus é forte, é tremendo, mas o amor dele sempre faz aumentar o círculo. Não é um círculo fechado. Ele faz esse circuito aqui, que faz a explosão, que faz a geração de energia, é fusão, mas é uma coisa que está sempre aumentando. Porque ele fala assim, olha, assim como o Pai me amou, eu guardo o mandamento dele. Então, por isso, deixa eu interpretar esse desenho aqui para vocês. Né? Então, aqui, o Pai ama o Filho ama o Pai. Mas esse amor que ele tem pelo Pai, o leva a esse outro círculo aqui embaixo. Eu sei que não está dando para todo mundo ver, mas esse círculo vai aumentando, vai aumentando. Então, ele ama o filho ama o pai, mas o amor pelo pai o leva a amar os discípulos. Daí a mesma coisa acontece. Ele fala assim: assim como eu permaneci no amor do meu pai, porque eu guardo o mandamento dele. E aí tem João 6, né, assim, qual que é a vontade? Em João 6 ele fala assim: eu vim para fazer a vontade do Pai, eu não vim para fazer a minha vontade. E qual que é a vontade do Pai? Acho que é bom a gente ler isso. João 6.
Versículo 38, João 6, 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade, então assim, ele está falando vontade aqui, é a mesma coisa de mandamento, né? Então a vontade ou mandamento do Pai, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca. Olha só, ele não só é para amar, mas ele é para amar de um jeito que as pessoas que ele for amar nunca se percam. É uma aliança eterna. É algo assim, não é assim uma coisa assim, vou amar todo mundo, fazer bem. Ele fez isso, ele fez. Ele multiplicou pães, ele curou multidões, ele fez um monte de coisas. Mas em João 17, quando ele fala assim, eu completei a obra, qual foi a obra que ele completou em João 17? Que ele explica lá. Assim, é como alguém fala assim, João 17 é o relatório final, né? Jesus está prestando o relatório final. É a oração, fala assim, olha, tô completando minha obra antes da cruz, era a grande obra da cruz, mas antes da cruz, ele está fazendo assim, tudo que o Senhor me deu, todas as minhas instruções, eu completei. O que ele fala em João 17, que foi a obra que ele veio para completar? Todos os que me deste. Não são todos do mundo. Isso, gente, isso é fundamental. Fundamental. Nós não vamos conseguir amar todo mundo. Como Pedro falou sobre unidade, nós não vamos conseguir unir as denominações, as congregações, nós vamos conseguir fazer muita coisa assim em termos grandiosos, mas o próprio Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Isso não significa que ele ficou os 3 anos e meio só com os discípulos. Ele ministrou, ele demonstrou o amor de Deus para todos, que isso também faz parte do amor de Deus. Mateus 5, ele fala assim como é para vocês serem perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Lembra? Mateus 5, no final do capítulo, o que o Pai faz? Ele derrama chuva sobre justos, injustos, ele ama os inimigos. Então isso faz parte. Mas a obra que ele veio para fazer, o mandamento que ele veio para cumprir, era para fazer aliança, recede com algumas pessoas. E quais foram essas pessoas? Os discípulos. De onde que vieram os discípulos? Como é que ele achou os discípulos? Quem escolheu os discípulos? O Pai. Ele passou a noite toda em oração e ele fala em João 17, assim, eram teus, o Senhor que me deu. As pessoas que Deus nos dá não são escolha nossa. Jesus quase que falou assim, olha Deus, eu vim para fazer a tua vontade, estão aqui. Eu não sei por que o Senhor escolheu esses homens. Eu não sei por que o Senhor escolheu, mas ele não questiona isso. Foi o Senhor que me deu. Paulo Manzini fala isso de uma forma, foi uma coisa que sempre me impressionou muito. Assim, Deus dá algumas pessoas para você. E Deus te dá para algumas pessoas. Judas estava incluído. Ele tinha um propósito ali, Foi escolhido por um propósito, mas ele é aquilo que nós lemos ontem em João 13, ele amou os seus até o fim. Ele manteve, e esse recede que ele estabeleceu com os discípulos permaneceu e se multiplicou até hoje. Porque ele investiu a sua vida, ele se doou para eles, ele se entregou a eles, ele passava tempo com eles, ele investiu a sua vida. Irmãos, isso é a qualidade do amor ágape. Deus não nos chamou para fazer muitas coisas grandes, ele nos chamou para investir a nossa vida, o fluir de Deus através de nós. Isso é a vida de Deus, nós temos que achar isso.
não são obras em si. Deus pode produzir muitas obras como resultado, mas o que Deus nos deu para fazer é formar vínculos verdadeiros, vínculos fortes, porque isso é o reino de Deus. Consegui falar sobre o reino. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é a vida da Trindade se multiplicando. Isso é o que Deus e Jesus veio anunciar. Olha só, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala muito sobre o reino. No evangelho de João, quase não se fala em reino. Mas ele falou em reino sim. Como que João não ia registrar que Jesus falou sobre o reino? João, que estava mais próximo a ele, não ia falar da coisa mais importante que Jesus falou? Só que ele não ficou dando o nome reino, mas o reino de Deus, no Evangelho de João, é o Pai e o Filho e os discípulos e o Espírito Santo formando uma vida que flui, o amor ágape fluindo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Então, quando ele transmite essa ideia de que o amor que Deus deu para ele está transmitindo, esta é a chave. Jesus não ficava pensando como que eu faço, eu tenho que amar esses discípulos. Ele ama o Pai com paixão, ele se doa totalmente para o Pai. E a vontade do Pai é que esse amor flua e alcance outras pessoas. Porque a qualidade do amor ágape é sempre alcançando outras pessoas. Só que não é uma coisa massificada, é uma coisa intensa, é uma coisa que resulta de vínculos. E vínculos não se formam da noite para o dia. Vínculos são relacionamentos, é algo que vai acontecendo pouco a pouco e você vai descobrindo. E quando você acorda, você, poxa, eu não tinha parado para pensar, mas Deus me deu essa pessoa. Deus me deu essas pessoas, é uma coisa que vai acontecendo. É coisa que Deus faz. É coisa que Deus faz. Depois de um tempo, você acorda e pensa, Deus me deu essa pessoa. E quando você reconhece isso, você valoriza. Não é panelinha, não é por identificação natural, é coisa que Deus faz. É coisa que Deus faz. Você não escolhe uma porção de coisas na vida, você não escolhe a família em que você vai nascer. É por isso que essa coisa de ficar trocando de igreja, meu Deus do céu, é não entender, ou nós estamos num lugar que Deus não nos colocou, porque se você pode sair de uma igreja e isso não te faz falta nenhuma, então você não estava no lugar certo. Eu tenho ficado assim, simplesmente, não sei, me faltam palavras, mas assim, a igreja que eu faço parte americana passou por uma das divisões mais terríveis que eu pudesse imaginar. E a reação das pessoas, a atitude das pessoas me deixa assim completamente assim em lágrimas, porque isso não é o que Deus espera de nós. Isso não é o que Deus espera, não tem lado certo, não tem lado errado, não tem lado que ganhou, é tudo perda, é tudo perda. Prejuízo total. Não entendemos relacionamentos, não entendemos a natureza de Deus, achamos que nós podemos achar um lugar melhor, não tem lugar melhor. Eu vou deixar minha família para achar uma outra? Não tem outra. Não tem outra. Deus nos deu pessoas. O amor de Deus quer fluir, o amor de Deus está ansioso, está que nem uma pressão dentro da gente, mas a gente não está nem dando vazão, não estamos nem reconhecendo o que é o amor de Deus que existe dentro de nós.
Versículo 39, novamente. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Irmãos, nós não temos, às vezes, a percepção, alguém pode se perder pelo caminho, nós não temos controle sobre essas coisas, mas a oração de Jesus, né, ele falou em João 17, que só se perdeu o filho da perdição, porque estava previsto isso, tinha que acontecer isso para ele ir à cruz, mas a vontade de Deus é que nenhum se perca. Nós estamos vivendo essa fase de muito crescimento, de muitos números na igreja, no Brasil, como Marion falou ontem, né, leu até aquelas estatísticas, 40 milhões de evangélicos no Brasil e tal. Eu espero que todos, né, lógico que essas estatísticas revelam, são coisas interessantes, mas vocês sabem que Deus olha para as estatísticas de uma forma diferente. Primeiro porque nem todos esses 40 milhões, nem todos, né, esses 40 milhões são verdadeiramente convertidos, e outro porque tem muitos convertidos fora desses 40 milhões, amém? Tem muita gente, isso aqui, né, lógico que ninguém, assim como eles falam que tem 70%, sei lá, nos Estados Unidos, que falam que nasceram de novo, não tem nada a ver, isso, assim, as pessoas têm uma terminologia evangélica, você é nascido de novo? Sou, né, sei lá, né, o que as pessoas pensam quando respondem dessa forma, né, mas nós estamos vivendo essa situação em que números são muito fáceis. Uma das coisas que me entristeceu muito, assim, depois dessa divisão lá em Americana, caiu muito, né, o número das pessoas que estão na igreja, mas tem muita gente lá ainda. E as pessoas celebram isso. Poxa, ainda tem muita gente aqui. O que quer dizer isso? Não fizeram falta, as pessoas que saíram não fizeram falta. Meu Deus do céu, não fizeram falta. A vontade daquele que me enviou é que nenhum de todos os que me deu eu perca. Deus nos deu algumas pessoas, Ele não deu 500, nem 1.000, nem 2.000 pessoas para mim. Mas as pessoas que Ele me deu, eu preciso doar a minha vida para que não se percam. Tudo bem se alguém, Deus conduziu alguma pessoa que estava mais próxima a mim, Deus leva para outro lugar e está no reino de Deus, isso é outra questão, que eu não preciso para não perder as pessoas não precisam ficar presas a mim. Se elas estiverem em outro lugar, servindo ao Senhor, fluindo no amor de Deus, eles não se perderam. E isso tem também muito, sim. Se alguém sai da igreja que eu estou, é um prejuízo para mim. Isso não é prejuízo para mim. Se estão fluindo com Deus, se é dentro da vontade de Deus e não perdeu comunhão, glória a Deus. Mas a questão é, as pessoas que Deus me deu, eu preciso investir a minha vida. Ele deu essas pessoas para mim. E isso começa na família. A família natural é a célula inicial de tudo isso. Tem aquele livro que Haroldo mencionou, acho que não sei se foi ontem, é um dos livros que marcaram muito a minha vida. Eu falo muito do título desse livro, né? Mas o conteúdo é tremendo também. Não desperdice suas lágrimas. Paul Bellheimer, né? Não tem mais esse livro em circulação, né? A gente só consegue tirar xerox, né? Mas é tremendo esse livro. Ele fala do propósito de Deus com amor ágape. E ele fala que o propósito de Deus para a família é viver e crescer e aperfeiçoar-se no amor ágape. Isso pode parecer para vocês simples, não sei como é que cada um, qual a experiência de cada um aqui. Mas dentro da família,
nós muitas vezes não estamos nem preocupados com o amor ágape. A família tem um laço natural que é muito forte, mesmo entre pessoas que não conhecem a Jesus. A família tem um laço bem forte. E até é uma coisa positiva, que as pessoas, né, a gente sempre fala assim, né, irmão pode brigar com o irmão, mas continua sendo irmão, né, assim, é uma coisa boa que a aliança, que o recede da família é forte o suficiente para aguentar muitas coisas. Mas eu quero mostrar um outro lado. Nós, às vezes, nos doamos, nós, às vezes, somos mais dispostos a nos sacrificar em favor de outras pessoas do que em favor dos próprios familiares. Às vezes eu falo em casa, gente, se acontece um probleminha entre dois colegas, amigos, não falam nada, mas em casa basta uma coisinha de nada que um se irrita com o outro. E nós achamos que isso não é problema, que a gente pode sair da família, a gente pode viver isso na família e fazer coisas na igreja, ou os filhos podem sair, podem, vamos dizer assim, ter esse tipo de relacionamento sem amor ágape um com o outro, e vão sair e casar e vão ter o amor ágape com aquela pessoa. Se você não tem na sua casa, você não vai ter lá fora também, você não vai ter o verdadeiro amor ágape, não vai funcionar em outro lugar. Eu estava pensando, Jesus falou, né, quando falaram aquela história, né, do homem que, como é que é? A mulher que, agora me deu branco, né? É a mulher que, é o homem que passou por várias esposas, ou a esposa que passou? Ah, é a esposa, né? A mulher, essa mulher devia ser uma mulher meio, ela assim, todos os maridos dela morriam, né? Não é isso? É, a viúva negra. Então contaram aquela história para Jesus e perguntaram assim na vida do reino, na vida futura, de quem ela seria esposa, né? E aí ele falou, né? Vocês não conhecem as escrituras porque no reino eterno não vai ter casamento. Então, para tristeza de todos os casais, lá no reino eterno nós não vamos ser casados. Sinto muito, mas é o que ele fala. Não vai, né, não vai. Nós vamos estar juntos. Nós vamos, com certeza, saber que passamos muita coisa juntos, mas não seremos marido e mulher na vida futura, né? Se isso é verdade, então, se a família não continua com aquele mesmo caráter de família no reino eterno, por que a família é tão importante aqui? Por quê? Porque nós seremos um, e ele está mostrando que para nós vivermos no reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vida de fusão, é a vida de união, é a pericorese entre todos os elementos, não só as três pessoas da Trindade, mas nós seremos introduzidos nisso. Nessa vida com a Trindade, a vida, a aliança, o amor de aliança é muito importante, é coisa central. Né? Quando você tem 7 qualidades, a quarta fica no meio. É exatamente isso. O amor de aliança é o quarto elemento. Ele tem uma posição central. Eu esqueci de mencionar ontem que em Êxodo 34, quando ele se revela para Moisés, e ele fala todas as qualidades, recede é a única que ele fala 2 vezes. Fala 2 vezes, no versículo 6 e no versículo 7. Então é muito importante, esse amor de aliança ocupa uma importância central na revelação de Deus. E Deus nos deu a família para que nós sejamos treinados, para que o amor ágape seja aperfeiçoado. O amor ágape, Deus deu à família, coisa tremenda, porque Deus plantou todos os elementos.
O casal se une pelo amor romântico. Deus plantou isso dentro de nós. Você não precisa ser uma pessoa nascida de novo para sentir um grande amor, uma grande paixão. Isso aí, Deus plantou isso dentro da gente. A mãe não precisa ser uma pessoa nascida de novo para ter amor pelo filho. Deus plantou todos esses elementos dentro da gente, mas mesmo assim é um amor deturpado, é um amor que ainda não foi aperfeiçoado. Então, quando nós nascemos de novo, esse amor precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser apurado. E nós temos uma chance, porque, irmãos, eu gostaria muito de poder aperfeiçoar o meu amor com você, mas a gente não tem a oportunidade que nós temos com os familiares. Com os familiares nós convivemos juntos, é a oportunidade que nós temos para desenvolver amor ágape. Amor ágape é desinteressado, amor ágape prefere o outro, amor ágape se sacrifica, amor ágape diz, se eu me doar, se eu investir na vida da minha esposa, vai ser mais importante do que eu investir na minha própria vida. Se eu investir na vida dos meus filhos, é mais importante do que eu investir em mim mesmo. E quando eu faço isso, o amor de Deus flui entre nós e nós permanecemos no amor de Deus e Deus permanece em nós. Gente, tem um campo enorme para nós crescermos em Deus dentro da família. Tem um campo enorme para isso. Mas não é só isso, não é para ser um clube fechado. O amor de Deus é sempre, está sempre em expansão, sempre procurando alcançar outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. Falando, né, nossa palavra está dentro daquele tema, levantando os caídos. Tem pessoas caídas dentro das nossas famílias? Não estou falando só, tem pessoas que não conhecem Jesus, mas não é só isso. Tem pessoas que não estão alcançando o pleno propósito de Deus para as suas vidas. Tem pessoas que não estão crescendo no amor ágape de Deus. Tem pessoas que estão presas no eros. E Deus está nos chamando para sentir compaixão, para sentir dores de parto, para que essas pessoas alcancem. Nós não vamos conseguir fazer isso por imposição, por nada assim que vem da nossa força, mas o amor de Deus nos constrange a orar pelas pessoas caídas das nossas famílias, Tem pessoas caídas que Deus nos deu, fora da família. Deus nos deu algumas pessoas. As pessoas não são descartáveis. É possível alguém se excluir do amor de Deus? É, eu sei que é. Deus tem que guiar cada pessoa. Eu não tenho nenhuma fórmula para identificar. Mas você precisa descobrir quem Deus deu para você. Quem que Deus trouxe? São coisas, são circunstâncias, são situações que Deus começa a colocar e nós às vezes não temos aberto os nossos olhos. As coisas começam com coisas pequenas. É muito comum as pessoas falarem na igreja assim, abraça seu irmão, fala que você ama, né? A gente sabe que isso, sendo uma coisa massificada, às vezes não traz resultado nenhum, mas às vezes tem coisas tão pequenas quanto isso que começam a criar laços. Você sair do seu mundo, você começar a se interessar, perguntar, laços vão sendo formados. Isso é uma coisa que vai acontecendo. Você precisa dar espaço na sua vida para Deus fazer isso. Começar a ver quem que Deus colocou. Levanta seus olhos um pouquinho, olhe em volta, comece a ver quem que Deus parece que encostou em você.
comece a ver quem que Deus está colocando para que você, assim como Jesus obedeceu o mandamento do Pai e buscou não perder nenhum daqueles que foram dados a Ele, que nós também tenhamos esse coração. Assim como nós não queremos que nenhuma pessoa da nossa família imediata se perca. E como eu falei, assim, não é só estar fora dos caminhos de Deus, isso também. Mas o coração de Deus, ele nunca para, Ele quer que você cresça mais. Jesus está sentindo dores de parto por você, por mim, porque Ele quer que a gente cresça muito mais. Então, isso que nós temos que sentir pelas pessoas que estão próximas, as pessoas estão cumprindo o alvo de Deus para a sua vida. As pessoas estão realmente crescendo no amor ágape, estão parecendo mais com Jesus, estão dentro desse circuito de fusão. Isso está acontecendo, tem a explosão de energia acontecendo, porque estão em comunhão com Deus. Se não está, preocupe-se. O amor de Deus, ele não descansa. O amor de Deus, ele não larga, ele não desiste. O recede dele tem ciúme. E ele tem ciúme do relacionamento que ele tem conosco. Não porque ele quer nos controlar como Eros, porque ele quer nos introduzir na melhor coisa que existe no universo, que é o reino dele, que é a unidade com ele. Então, esse é o nosso coração em relação às pessoas. Se você tem oportunidade para abrir seu coração e você não está abrindo seu coração, você está fechando as vias para fluir o amor de Deus. O que eu quero dizer, eu sinto a mesma coisa. O amor de Deus, 1 Coríntios 13, está muito distante. Eu não alcanço, eu não tenho condições. Mas eu queria mostrar que todas as coisas de Deus, elas começam com pequenos passos de fé. Começam com pequenas, assim você começa a dar um passo. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós temos condições de nos doar às pessoas. Temos condições de tomar um passo de fé e começar a abençoar alguém, ministrar para alguém. Eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar aquela pessoa. Essa parte não está ao nosso alcance. Nós temos que mostrar o amor de Deus. Nós temos que alcançar as pessoas que estão caídas dentro da igreja, fora da igreja, na família, aonde Deus te colocou. A compaixão de Deus é o coração de Deus que Ele implantou em nós. Abra seu coração e deixe Deus usar seu coração de compaixão em favor de alguém. Ele vai mostrar quem. Mas a nossa parte é realmente dar lugar para que Ele comece a fluir dentro de nós. Eu queria comentar mais algumas coisas sobre o processo de fusão. O processo de fusão que Deus mostrou na natureza tem alguns paralelos, deve ter muito mais que a gente ainda não conhece. Mas eu queria comentar algumas coisas rapidamente sobre isso. Para quem não estava no primeiro módulo, né, fusão é o processo nuclear que produz a energia no Sol, em todas as estrelas. É a união de átomos, união de dois átomos, de dois núcleos de átomo para formar um só. Esse processo de fusão é um processo natural. As reações nucleares que nós temos nos reatores, nas usinas nucleares, é fissão. É um processo que foi descoberto pelos homens. Existe na natureza a radioatividade normal, mas assim, como fonte de energia, a fissão que divide as partículas do núcleo do átomo é um processo
que não acontece na natureza e produz radioatividade. Nós comparamos fissão com divisão, resultado do amor eros, o amor por si mesmo, produz energia, todo mundo funciona no processo, né, por causa da energia, o mundo natural, né, capitalismo, tudo funciona por causa do interesse de cada um de ganhar para si. Socialismo, comunismo, todos os sistemas aí que tentaram promover algum tipo de economia pelo bem de todos, nunca funcionou, porque as pessoas não têm motivação, não tem um gerador de energia que faz a economia funcionar. E mesmo quando falam que é socialismo, né, quando o muro de Berlim caiu e aí abriram, né, todas as Romênia, aquele ditador, as riquezas que ele tinha, assim, era tudo interesse pessoal, né? Era para todo mundo viver assim, para o bem comum, mas ele estava só aumentando riquezas para si mesmo. Então, não funciona. A igreja como instituição não funciona também. Como instituição, e como alguém até acho que falou, né, assim, no emprego, em tudo assim, no mundo secular, tem que usar a fonte de energia de fissão, porque não tem outra assim. Essa fusão é algo que na bomba de hidrogênio, eles só conseguem essa reação quando eles usam fissão primeiro. Por quê? Porque fusão, essa é a parte que eu queria agora aplicar para o amor que precisa nos unir, que é o amor de Deus que nos une. Fusão você não consegue sem ter algumas condições, principalmente 3. Tem que ter uma câmara magnética. Eu não vou entender muitos pormenores, né? Só estou passando o que eu descobri. Tem que ter uma câmara magnética, tem que ter uma pressão enorme, e tem que ter uma temperatura elevadíssima. Todas essas coisas tem no Sol, nas estrelas, por isso que funciona. Mas para você fazer isso em reatores atômicos, você tem que ter fissão primeiro que produz essas coisas que depois eles conseguem fusão. Mas qual que é a aplicação disso? Primeiro, sim, uma coisa interessante. Os núcleos, o núcleo que tem que se unir, ele tem prótons e nêutrons. O próton tem uma carga positiva, nêutron é neutro. Mas cargas iguais se repelem. Então, para você unir 2 núcleos, você tem que superar uma força enorme de repulsão. Está conseguindo aplicar alguma coisa? Para nós nos unirmos, tem uma força de repulsão muito grande, que é o amor eros. O meu amor eros me separa de você. Então tem que ter algo superior à força de repulsão, que é a força magnética do amor ágape. Só o amor ágape que vem de Deus, nós não conseguimos produzir. Então, amai-vos uns aos outros. Separa isso do amor por Deus, não funciona. Tem que ter pressão. Essa pressão, pelo menos nos reatores atômicos, reduz o volume das partículas, do volume total. Não sei se isso acontece dentro do nêutron, não sei exatamente como é que acontece, mas para nós nos unirmos uns aos outros, nós temos que ser muito diminuídos pela pressão de Deus. E tem que ter uma temperatura elevadíssima, que é o batismo com fogo. Então, olha, gente, não é fantástico que tem essas coisas na natureza que mostram como Deus é? Então, fusão não vai acontecer por nossas próprias
por nossos próprios meios, por nossos ambientes. Nós não vamos conseguir isso. Então, isso é algo bem interessante para nos mostrar. Outra coisa que eu queria só comentar, assim, a fusão é um processo de nos introduzir na união com Deus. Para você entrar nessa fusão com Deus, você tem que perder sua própria identidade. Então, o filho se doa totalmente ao pai. Ele perde a vida para se doar ao pai. Mas eu usei uma expressão errada. Perde a identidade e não perde. É isso que eu queria mostrar aqui agora. Não sei se todos estão conseguindo ver, mas aqui eu coloquei uniformidade e unidade. Uniformidade não é o processo de fusão. Uniformidade é o processo de massificação que acontece fora da vontade de Deus. Uniformidade é o processo de massificação. Uniformidade. Isso não traz fusão, isso impede fusão. Dentro de uma igreja, a tendência é formar clones, todo mundo igual. Dentro da sociedade, dentro da universidade, todos os lugares, a tendência é tentar formar todo mundo igual, com o mesmo tipo de pensamento. Como que alcança isso? Então, eu vou colocar aqui do lado da uniformidade. Produz igualdade, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Isso acontece por pressão, mas não é essa pressão que eu falei da fusão, é uma outra pressão. É a pressão dos meios, né? Dos meios de comunicação. Todo mundo pensa, você não acredita em evolução? Que estranho! Você vai fazer algo diferente com sua vida? Você não vai fazer faculdade? Você não vai dar sua vida? Você não vai ter uma vida material como todo mundo tem? Então, existe uma pressão enorme para fazer todo mundo pensar igual. Essa pressão é gerada essa pressão é exercida no sentido de produzir uma mesma imagem. Essa imagem é uma imagem eros, né? Ou tem uma pressão para todo mundo ser igual a um determinado líder, mas principalmente existe uma pressão para seguir, aqui não cabia, mas vocês podem colocar imagem eros, você põe entre parênteses, miragem, porque existe toda aquela, por exemplo, aquela miragem de beleza, né? Todo mundo quer ter aquele mesmo estereótipo de beleza, tem a miragem de uma pessoa intelectual, tem uma miragem de alguém que é bem-sucedido, tem um monte de miragens que representam aquilo que nós queremos alcançar, e na verdade são imagens que Satanás coloca para nós seguirmos, né? Então a imagem eros. Essa imagem anula, eu só dei um espaço aqui para colocar anula. Anula o quê? Anula a sua individualidade. Anula a sua singularidade. Anula aquilo que você tem de diferente. Você se torna uma pessoa desprovida daquilo que Deus te deu. Você é pressionado a seguir uma determinada carreira, a família pressiona, os padrões da sociedade, e isso acontece dentro da igreja também. Tá? Dentro da igreja também existe a mesma pressão. E isso impede a verdadeira união, a união da fusão. Isso impede, porque não existe o processo de fusão quando você é simplesmente uma peça igual às outras. Então, a unidade termina aqui com fusão, a unidade que Deus quer, trabalha com diversidade.
Deus nos criou à imagem dele. Eu ouvi uma frase assim que eu achei impressionante, que o Filho de Deus, que é infinito, ele tem uma imagem multifacetada, multiforme. Deus é infinito, ele é muito maior. Hoje nós temos, quantos? 7 bilhões de pessoas no mundo? 7 bilhões. 7 bilhões, nenhuma pessoa é igual a outra. Não é fascinante isso? 7 bilhões, nem os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né, não são iguais. Não são iguais. E Deus é muito maior do que todas as qualidades individuais de todas essas pessoas. Muito maior do que tudo isso. Mas Ele nos criou à imagem dele. Cada um de nós tem algo singular, especial, diferente, única, que só nós temos. Só nós temos. Pare de querer ser igual a outra pessoa. Deus não criou você para ser igual a outra pessoa. Deus criou você para você ser único, única, singular, diferente. E a beleza do amor ágape é que você perde a sua vida. O que Jesus falou? Se você perde a sua vida, o que vai acontecer? Você vai ganhar. Se você ganhar a sua vida individual, você vai perder. Quando você se doa, quando o filho se doa ao pai, ele não deixa de ser filho. Ele não deixa de ser único. Ele não deixa de ser diferente. A beleza da pericorese na Trindade é que cada um se doa, mas cada um continua sendo ele. Porque é assim que ele acrescenta a unidade. É assim que ele soma. É assim que ele produz uma riqueza maior. Então você se doa totalmente, você perde, você deixa os seus sonhos eros de lado, você perde as suas ambições, você não está perdendo nada, você está perdendo uma miragem, você está perdendo uma vida perdida, você está perdendo uma vida que não vai te servir para nada. Perca a sua vida, doe-se totalmente para Deus, e isso vai trazer liberação. Liberação. Liberação para ser você mesmo, para ser a pessoa que Deus criou. Liberação. E isso vai trazer você a imagem do Filho. Você vai ter alguns aspectos que o Filho colocou em você para você refletir a vida dele do jeito que só você pode refletir, do jeito que só você pode manifestar. Então, em vez de anular a sua singularidade, a unidade, a doação, o amor ágape realça, traz à tona, revela aquilo que Deus colocou em você, e aí você vai poder participar do processo de fusão, acrescentando, somando, enriquecendo a unidade de Deus. Uma outra coisa, uma outra frase que eu achei fantástico é a seguinte: Deus tem fome pela comunhão com seus filhos. O que Deus quer encontrar em nós? Ele mesmo, né? Por que Deus vai ter fome por uma coisa que já está dentro dele? Olha, gente, eu não posso explicar, mas o que eu entendo é o seguinte: assim como eu falei que Deus é maior, Deus tem todas as coisas estão em Deus, o Filho procede do Pai, mas o Filho é o Filho, ele não é o Pai. E o Pai anseia pela comunhão com o Filho, porque aquilo que saiu dele se tornou algo peculiar, único e singular, e ele quer aquela comunhão porque é diferente.
E Deus colocou em nós algo que é dele, é limitado, é pequenininho, é só uma parte dele, mas ele tem fome pela vida dele que está em você, porque é diferente. Dá para entender? É diversidade. Ele criou em mim e em você algo que tem a vida dele, mas que é diferente. E ele quer essa diversidade, ele tem fome, ele tem sede por essa vida que está em nós. Não é imagem como cópia, exatamente. É, cada pessoa é singular, é diferente, e essa união vai nos aproximar, vai nos capacitar a doar algo para Deus que vai ser o alimento dele e o alimento dos outros. Romanos, eu vou só ler uma passagem, talvez em Romanos, tem outra em Gálatas. Romanos 15. Em se tratando de viver o amor ágape na igreja, em dar lugar para que o Espírito Santo nos use em compaixão para outras pessoas, eu vou só ler 2 ou 3 passagens rapidamente, que são textos fundamentais para entender o que Deus quer que aconteça na igreja. Romanos 15, versículo 1. Nós que somos fortes, temos dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Essa deve ser a descrição da vida da igreja. Nós temos uma tendência de repelir os fracos, de querer ficar só com gente forte, né? A Marion falou também daquele moço lá da igreja de Jundiaí. As pessoas não querem ficar perto dele por causa das deficiências, mas se nós pudéssemos entender como o amor de Deus anseia por fluir através de nós, suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo. Na família, na igreja. Acho que nesse arauto agora que saiu, acho que tem o testemunho de um missionário, não sei em que país que estava, tinha um missionário que estava orando há muito tempo por avivamento. E cada vez que ele orava, ele era responsável, né, por uma igreja, por um trabalho missionário. Cada vez que ele ia orar, Deus trazia a imagem dele. Na hora que ele ia orar, ele via um outro missionário em outra cidade, né, mas era da mesma missão dele. Ele via o missionário e ele tinha um problema sério com esse missionário. Então, cada vez que ele ia orar, vinha a imagem desse irmão dele. Então, no fim, ele cedeu, né, ao impulso do Espírito Santo, viajou, foi até a casa desse outro missionário, e até descreve a cena, né, que o missionário, o outro, vamos chamar missionário 1 e missionário 2, né? O missionário 1 chegou na porta do missionário 2, o missionário 2 quase caiu de costa, né? Porque eles estavam em briga. E o missionário 1 nem quis entrar dentro de casa, da casa do outro, mas se ajoelhou ali e falou assim: por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. E o missionário 2 falou assim: não, eu que preciso ser perdoado. E aí começou a fluir, né? Assim, eles começaram a orar um pelo outro. E como resultado desse encontro, cada um continuou orando para que Deus agisse, mas cada um orava para que Deus agisse na cidade, na obra do outro. Irmãos, é incrível, né? Como Deus, essa é uma coisa tão simples, mas cada um
deve procurar o outro. Cada um tem que fortalecer a visão do outro. Assim, nossa vida, a gente não tem coragem de fazer isso, mas nós temos que perder a nossa vida fortalecendo, promovendo, nos investindo no outro que Deus deu para a gente, mas que Deus nos ensine como fazer isso, começando dentro da nossa própria casa. Cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, irmãos, isso é o processo de união, unidade na igreja, e isso é a forma que Deus nos deu. Sempre vai ter pessoas caídas, pessoas que precisam de nós. Isso, claramente, irmãos Zé Carlos, Marion, tem um chamamento específico para isso, mas eu não queria que nós saíssemos pensando, pô, que bonito, né? Ele tem essa missão, que Deus abençoe nele, né? Essa missão nele, que continue. Mas que cada um de nós entenda, isso aqui é a vida da igreja. Isso aqui é o que Deus nos deu para fazer. O amor de Deus por nós, uma das coisas que Deus não tolera é quando nós somos recipientes da graça de Deus e não transmitimos a outros. Vou repetir. Uma das coisas que Deus não tolera, uma das coisas que Deus mais odeia é quando nós recebemos o amor de Deus e não transmitimos aos outros. Vocês conhecem aquela parábola do servo que foi perdoado de uma dívida enorme e não perdoou o outro. Então a gente fala assim, Deus, eu não tenho como amar. Gente, ele recebeu o perdão de uma dívida enorme. É a recepção dessa dádiva que tem que transformar nosso coração para que a gente perdoe a dívida pequenininha do irmão. Então, isso é um princípio importante. Eu estou sentindo que estou perdendo metade do grupo aqui. Vamos para primeiros. Estou perdendo, assim, né? Parece que algumas pessoas estão perdendo foco. Todo mundo está pensando em alguma coisa distante, né? Bom, estou terminando. 1 Coríntios 13, vamos lá. Amém. Que Deus venha sobre nós, né? Vamos ler 1 Coríntios, não o capítulo todo, só alguns versículos, né? Eu vou ler na minha versão, depois eu vou pedir emprestada a mensagem aí da Vânia para ler numa outra versão. Mas vamos ler primeiro nessa que a gente conhece melhor. 1 Coríntios 13, capítulo do amor. Aquilo que é inatingível, mas é um passinho, irmãos, um passinho de nós. O começo está pertinho da gente. Pertinho da gente. Vamos tirar essa ideia assim, de que isso aqui é impraticável, impossível. É muito alto, é tremendo. Isso aqui, irmãos, vai transformar a nossa vida. Deixa eu só falar uma coisa antes de ler esse trecho. Falei ontem sobre o recede, como
Deus procurou com Abraão e encontrou uma resposta. Ele procurou em Davi e achou uma resposta. Agora, teve um momento crítico em que Deus procurou fazer isso com o povo e não encontrou resposta. Lembra? No Monte Sinai? Deus quis fazer uma aliança com o povo e eles não quiseram. Mas aí que está a beleza. Nós temos falado, Haroldo mencionou sobre como Pentecostes não é a última festa e nós estamos indo além e tal. Mas tem algo impressionante que no Velho Testamento, no Monte Sinai, Deus tinha, durante todo aquele processo de sair do Egito, carregar o povo no deserto, o que Deus estava procurando fazer? Conquistar o coração do povo para que ele pudesse fazer essa aliança. Êxodo 19, ser um reino de sacerdotes. Ele queria uma resposta, mas a resposta do povo não veio. Mas tem um outro dia de Pentecostes, porque o Sinai foi no Pentecostes, no calendário foi no Pentecostes. Mas teve um dia de Pentecostes, em Atos 2, que ele teve uma resposta. Amém? E é isso que Asher fala que tem que acontecer de novo. Que tem que ter um Pentecostes, que vai ter um batismo de fogo, que vai ter uma resposta em amor, porque quando aquele grupo de 120 recebeu o batismo de fogo, o que aconteceu? O amor ágape entre todos eles. A comunidade de Atos 2-4 foi a resposta de Deus e a ágape começou a fluir e isso abalou o mundo daquela época. E isso precisa acontecer e vai acontecer novamente. Amém? Então, nós temos isso de uma forma mais individual, mas isso precisa acontecer de uma forma coletiva, em que a temperatura vai ser bem elevada e vai acontecer essa manifestação do amor de Deus. Então, 1 Coríntios 13 vai acontecer, tem que começar na nossa vida, mas isso vai acontecer de uma forma coletiva, que vai trazer uma explosão, fusão no mundo e vai trazer Jesus de volta. 1 Coríntios 13, versículo 4. Então, eu quero que vocês, não vou tomar tempo, assim, mas assim, só lembre assim, que essas qualidades aqui são as qualidades que Deus revelou para Moisés no Monte Sinai, tá? São as mesmas qualidades. O amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Por que não é invejoso? Está querendo o bem do outro. Por que eu vou invejar? Eu estou trabalhando para o outro. A minha alegria é fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que o amor ágape seja aperfeiçoado em você, em você, em você. Essa é a minha vida. Eu quero isso. Eu não quero ser o maior. Eu não quero ter a melhor palavra. Eu não quero ser o mais ungido. Eu quero que o outro seja. Eu quero que Deus se revele. Eu quero que Deus se manifeste. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou doando a minha vida para isso. Não é invejoso. Não se vangloria. Para quê? Isso não é para mim. Se eu estou fazendo isso para mim, irmãos, eu sinto que se a gente começar a identificar, eu não tive tempo de ler em Colossenses 3, mas ali onde ele fala sobre tirar o velho homem, se revestir do novo. Nós temos o novo homem. Ele não ia falar assim, coloque o novo homem, se pelo novo nascimento nós não tivéssemos recebido. E ele em Colossenses 3, ele fala assim, para pegar as entranháveis misericórdias de Deus, o coração de misericórdia. Então nós temos isso, nós podemos receber, assim como você rejeita uma tentação para fazer algo que você acha que, claro, que isso não é de Deus, a vida eros também é abominável para Deus. Então é começar a identificar atitudes. Como eu falei, assim, dentro da família nós temos oportunidade de ver o nosso egoísmo, de ver o quanto que a gente quer para si, de ver o quanto que a gente não se interessa pelo outro, de ver o quanto que a gente interessa pelo outro sim, quando é uma vantagem para nós. Isso na igreja também. Então é começar a identificar isso.
começar a identificar, falar assim, Deus, eu não quero, eu não nasci de novo para viver assim. Não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Tudo é manifestação do Eros. Nós estamos rejeitando, nós estamos jogando fora isso. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Claro, ninguém aqui vai se alegrar com a injustiça. Ou talvez sim. Porque se ou a outra pessoa se manifestou como algo desprezível, algo errado, eu fico numa posição melhor. É incrível como lá dentro a gente acha até bom quando o outro não vai para frente, quando o outro cai. Meu Deus, como eu posso pensar assim? Como posso amar Jesus pensando isso? Tudo sofre, tudo crê. Recede aqui, purinho, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler isso aqui na mensagem. O amor nunca desiste. Estou começando no versículo 4, tá? Pode ir acompanhando e vendo. O amor nunca desiste. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. Legal, né? O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Olha esse aqui, ó. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Irmãos, você se doar, tem que confiar em Deus. Não dá. Tem que se perder confiando em Deus. Sempre procura o melhor. Irmãos, quanta crítica, quanta crítica. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Senhor, nós queremos te amar. De verdade, Senhor. Como nós podemos te amar? Como podemos te amar de verdade? Oh Deus, mostra-nos isso, Senhor. Oh Deus, abre o nosso coração para que nós possamos ver coisas pequenas, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor vai mandar um batismo de fogo sobre o mundo inteiro. Mas eu creio também que nós não precisamos ficar esperando, ó Deus, porque tem algo bem pertinho de nós. Tem uma pessoa que o Senhor nos deu. Tem alguém, ó Deus, não tem como amar a Ti, Senhor, e não investir, e não doar nossa vida às pessoas que o Senhor amou. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor.